AVC, acidente vascular cerebral, é uma doença grave e bastante comum na população brasileira. E por isso é importante se informar para buscar uma vida mais saudável. Doutor, o que é um AVC? O AVC é uma síndrome clínica caracterizada por vários sintomas neurológicos, instalação súbita, geralmente questão de segundos ou minutos, e ocorre geralmente pela manhã e pela madrugada. É uma urgência médica, o paciente tem risco de vida. Quais são as suas causas? A principal causa é hipertensão arterial sistêmica descontrolada, porque realmente é o principal fator de risco que mais leva a AVC. Outras causas, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, anticoncepcional nas mulheres, mas o principal fator de risco disparado é a hipertensão arterial sistêmica, é um problema de saúde pública. Qual o papel da fonoaudiologia para o tratamento de uma pessoa que sofreu AVC? O papel da fonoaudiologia é fundamental. O paciente, após a estabilidade clínica, ele deverá ser encaminhado para que a fono faça as avaliações. Essas avaliações tanto da fala e tanto da deglutição. O AVC pode produzir várias sequelas, inclusive uma afasia motora ou uma afasia sensorial. O início do tratamento consiste em estimular e recuperar as áreas do cérebro lesionadas, que são as áreas 43 e 44, diminuindo assim, através de exercícios articulatórios, exercícios cognitivos, exercícios de linguagem, exercícios motores, o processo traumático que nessa condição vai ativando o paciente e o mecanismo dele em voltar a falar. Qual é a faixa etária que as pessoas podem sofrer um AVC? Geralmente são pessoas idosas, mas o principal fator de risco não modificável é a idade. Quanto mais velho for o indivíduo, maior o risco. Mas essa incidência tem aumentado entre os pacientes jovens. O uso de carboidratos, sedentarismo e mesmo o uso de drogas ilícitas. Quais são as sequelas de um acidente vascular cerebral? São as mais variáveis, depende da região do cérebro que foi comprometida. Geralmente são paralisias, que mais comprometem o paciente. Lembrando que 1/3 dos pacientes que têm AVC ficam permanentemente dependentes de cuidados de terceiros. Quais as formas de prevenção? É justamente combater os fatores de risco, o controle da saúde, o controle da hipertensão arterial sistêmica, do peso, a alimentação saudável, atividade física é essencial para isso, a perda de peso. Então, são medidas de saúde gerais. Qual o papel da fisioterapia para o tratamento de uma pessoa que sofreu o AVC? Bom, a fisioterapia tem uma parte fundamental na recuperação de um paciente que sofreu AVC. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhor o prognóstico. Então, é assim, importante que no ambiente hospitalar ainda se inicie algum tipo de tratamento com esse paciente. É também importante que ele tenha um trabalho multidisciplinar, ou seja, com fisioterapeutas, psicólogo, nutricionista, médico e também fonoaudiólogo. A fisioterapia ela vem atuar nas questões motoras, respiratórias e também cognitivas, sendo que cada paciente passa por uma avaliação com o seu fisioterapeuta e o fisioterapeuta vê qual o plano de tratamento que vai ter com esse paciente. É de extrema importância que haja um trabalho multidisciplinar com esse paciente, onde o fisioterapeuta, o psicólogo, o médico e o fonoaudiólogo atuam. E esse paciente ele vai passar por uma avaliação com o seu fisioterapeuta, onde o fisioterapeuta irá traçar um plano de tratamento para esse paciente. Sendo que os nossos objetivos principais com a pessoa que sofreu o AVC é sempre orientar a família quanto às condutas com esse paciente dentro da sua casa. Também fazer com que esse paciente tenha uma maior autonomia, com que ele tenha uma independência para estar realizando as suas atividades de vida diária e também a gente evitar possíveis sequelas que possam trazer com a imobilização prolongada desse paciente. Denise, você sofreu um AVC. Poderia nos contar como foi a sua experiência? Eu senti uma dor no meu pé esquerdo, no tendão de Aquiles. Isso me incomodou por uns 3 ou 4 dias. No 4º dia, talvez, e foi uma terça-feira, eu acordei um ômodo maior e resolvi ir na UPA, no atendimento de emergência do bairro. Lá, a minha pressão já estava bem alta, estava 17/15,
né? Eu já tinha olhado em casa, tomei remédio e tudo, mas a médica me atendeu, achou por bem me deixar lá. Pediu uma tomografia computadorizada, eu fiz e ela me manteve no UPA o dia inteiro. Eu saí de lá à noite, quando eu fui transferida para o HU. E nessa transferência eu fui saber, eu tive um dermatoma, fiquei internada 15 dias. Entrei no dia 18 de novembro e recebi alta no dia 1º de dezembro. Lá no hospital eu tive todo o atendimento, fiz todos os exames necessários, e inclusive fisioterapia. Eu tive uma perda de força do lado esquerdo, tanto no braço quanto na perna. E lá já comecei a fisioterapia. Me ajudou muito a retornar ao movimento numa boa. Saí, recebi alta no dia 1º de dezembro, já no dia 4 eu já estava fazendo fisioterapia fora, faço fisioterapia, comecei fazendo 4 vezes por semana, ainda hoje eu faço 3 vezes por semana fisioterapia. E faço todo o tratamento, tipo assim, eu tenho uma medicação que não é tão específica, e é a medicação de pressão, eu já tomava, tomo um AS, um remédio para todo mundo, parece para afinar o sangue e tal, e um remédio para gordura no sangue, para colesterol, é o simvastatina. Fora isso, vida regrada, sem praticamente sal nenhum, açúcar muito pouco, tratamento, um monte de coisa e tal. Mas, fundamentalmente, é fazer a medicação na hora certa, cuidar da alimentação e a fisioterapia. Me fez andar normalmente, sem problemas. Eu tive também perda de equilíbrio. No mais, tranquilo. Eu não tive nenhum sintoma relacionado ao derrame, ao AVC, efetivamente. Eu não tive dor, não tive náusea, não tive mal-estar, não tive nada. Dor de cabeça, tontura, não tive nada. Eu tive a dor no pé, no tendão de Aquiles, e gerou aí uma falta de equilíbrio, mas eu não identifiquei como nada. Até saber depois, né?